Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, primeira leitura de hoje, da carta de São Paulo a Tito. Paulo está dizendo ali a Tito, que era um dos seus colaboradores, e tudo aquilo que Paulo foi, grande apóstolo dos gentios, ele também deve aos seus colaboradores. Se não fossem os colaboradores de Paulo, ele não teria feito tantas coisas. E ali está sendo formada a comunidade. E Paulo dá algumas instruções a Tito, esse grande colaborador, missionário, como deveriam ser as pessoas da comunidade. Interessante que vão falando aqui várias idades, né? Começa com os anciãos, né? As pessoas mais experientes, né? Os homens, as mulheres mais velhos da comunidade, passando pelos jovens, mas interessante, e todos os homens e mulheres de uma forma geral, quando fala assim: para que os adversários se confundam, não tendo nada de mal para dizer de nós. O que Paulo quer dizer aqui a Tito e para a comunidade? A maneira de viver. Gente, a nossa maneira de viver diz muito de nós. Nós somos cristãos, somos batizados, né? Então nós estamos no mundo para iluminar o mundo com o nosso testemunho de vida. Na idade que você está. Seja criança, seja adolescente, seja jovem, seja adulto, homem, mulher, seja pessoa mais experiente, mais vivida. Mas como tem sido a sua vivência como cristão, como católico? Qual tem sido o seu testemunho no mundo? Depois o Salmo vai dizer para a gente praticar o bem, fazer o bem. Deixar um rastro neste mundo de céu onde nós passamos. Nós estamos neste mundo para testemunhar aquilo que nós somos. Nós somos de Deus. Nós somos testemunhas do amor de Deus. Jesus falou certa vez aos discípulos: vós sois a sal da terra, a luz do mundo. E a luz, ela precisa brilhar. O sal, ele precisa salgar, dar gosto. Então nós precisamos dar esse testemunho que nós somos de Deus, através de uma vivência, o quê? Equilibrada, a justiça, na honestidade. Principalmente, né, no mundo atual, nós vemos tanta desonestidade, tanta coisa ruim acontecendo. Mas e na nossa casa, na nossa família? Que às vezes a gente tem a tentação de olhar para fora, olhar os outros, ou aqueles que estão acima de nós, olhar as autoridades, mas é a nossa vida pessoal do dia a dia. Como eu estou me comportando? Como eu estou dando testemunho neste mundo? Eu não posso dar um contra-testemunho. Eu não posso escandalizar os outros, né? Então, a minha vida precisa transparecer que eu sou de Deus. As pessoas precisam olhar para mim e dizer: nossa, ele é diferente. Ela é diferente. Ela não se contaminou. Está aqui, mas tem uma postura diferente. A presença daquele homem, daquela mulher, daquela pessoa faz a diferença neste lugar. Eu quero ser assim. É isso que Paulo está dizendo a Tito. Olha, instrui a comunidade. Que essa comunidade possa brilhar, possa ser modelo, possa ser exemplo para os outros. É isso que atrai, gente. O que atrai é o testemunho. Não é falar bonito, não é isso. Fazer grandes pregações. É o nosso testemunho do dia. E as coisas simples do dia a dia que ninguém vê, está lá no escondimento. Mas Deus vê. Deus vê.
É dessa maneira também que nós vamos vivendo a santidade que o nosso batismo exige, a santidade de cada dia, seja na idade que nós estivermos, seja na vocação que nós fomos chamados a trabalhar na messe do Senhor. E aí o padre já entra no evangelho de hoje, Jesus dizendo, né, desses servos, ele é o servo por excelência, porque é o Filho de Deus que veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. Nós olhamos todo o Antigo Testamento, nós sempre vemos que Deus, Ele chama homens e mulheres, envia como mensageiros, como missionários, como profetas. Ele poderia fazer tudo sozinho? Poderia. Deus é todo poderoso. Ele poderia nem contar com a gente. Ele poderia fazer tudo sozinho. Mas Ele quis, para o nosso bem, contar comigo, padre, contar com você, com o Ministério de Música, você que está aqui, você que nos acompanha em casa. Qual que é o teu trabalho na igreja? Talvez você se diga assim, padre, eu só participo. Deus quer mais. Deus não quer que você só participe, vá à missa, volte para casa. Não, você pode dar mais. Qual que é o seu ministério? Qual que é o seu trabalho? Então, coloque os seus dons a serviço de Deus. Eu sempre digo isso. Todos nós temos dons carismáticos, dons do Espírito Santo, por causa do batismo. Talvez você não tenha descoberto ainda o dom que Deus deu para você. Talvez você não tenha descoberto. Mas peça ao Espírito Santo e coloque-se em atitude, em ação dentro da igreja, e você vai perceber que é Deus que vai te capacitar. Até tem um ditado, né, uma frase, Deus não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. É isso que acontece. Deus dá condições, dá a graça, porque Ele sabe que você pode contar com Ele. Ele sabe que você precisa dEle. E quando nós nos humilhamos diante da presença de Deus e pedimos, Senhor, dá os dons, eu preciso trabalhar na sua messe, eu preciso colocar a minha vida a serviço, eu quero colocar, então me capacita. Gente, Deus realiza esta graça na nossa vida. Ele nos capacita, Ele nos dá ali a coragem, nos dá as palavras, Ele nos coloca nas situações, para a gente trabalhar nessa messe, trabalhar para Deus, trabalhar para os irmãos. A grandeza de uma pessoa não está nos títulos que ela tem, que ela vai acumulando ao longo da vida, mas na capacidade que ela tem de se colocar à disposição do outro, de se colocar à disposição de Deus. Uma vida que a pessoa não trabalha, não faz nada pelo outro, ela vai perdendo o sentido. Mesmo que seja uma pessoa de Deus, mesmo que seja uma pessoa de fé, mas se ela vive só para ela, no egoísmo, a vida vai perdendo sentido, vai se tornando triste, vai se tornando pesada. Mas a partir do momento que ela sai, eu vou ajudar o meu irmão, vou estender as mãos para o meu irmão, aí Deus começa a suscitar nela um ânimo novo, uma alegria nova. E olha, gente, nós trabalhamos para Ele. A recompensa, Jesus falou, né? A gente vai receber a recompensa aqui, 100 vezes mais, casa, pai, mãe, irmãos, mas a recompensa maior não é aqui, é lá no céu. Então, tudo aquilo que você fizer para Deus, seus trabalhos na comunidade, lá na sua família, que você fizer para os outros, não fique esperando elogio, não fique esperando aplauso. Ninguém falou de mim, olha, ninguém me mencionou, ninguém me aplaudiu, eu também não vou fazer mais nada. Não, a gente faz para Deus. É Ele que precisa ver, e Ele vê. E é Ele que vai te recompensar. Jesus fala no Evangelho, nós somos servos inúteis, não no sentido pejorativo dessa palavra, mas no sentido que a nossa vida está na mão de Deus. Tudo que nós fazemos e somos, e se nós fazemos muitas coisas, mas mais do que fazer, é ser dEle, é amar a Ele. A gente faz por amor a Deus. Então, é dEle que nós receberemos a recompensa, é dEle que nós receberemos no céu a graça. Então não se preocupe, meu irmão, minha irmã, se você não é citado, se os outros não veem você, não te aplaudem, não destacam você na comunidade, não tem problema, não, faz ali na humildade, no escondimento, como Nossa Senhora fez. Ela se colocou totalmente ao serviço de Deus. Eis aqui a escrava
do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria, quando soube que ela seria mãe, ela aceitou, disse sim. Ela saiu já apressadamente para visitar a sua prima Isabel. Isabel ficou surpresa. De onde me vem a honra de receber a mãe do meu Senhor? Só Maria sabia, né? Que ela era a mãe de Deus naquele momento. E ela já coloca a sua vida a serviço, no escondimento. Ela não saiu falando para todo mundo, eu sou a mãe do Filho de Deus. Ela não saiu, ela ficou ali vivendo no escondimento, serviço, confiando, guardando a palavra de Deus no seu coração. Meu irmão, minha irmã, é exemplo para nós. Quantos santos da igreja também, católica, colocaram a vida à disposição de Deus, ao serviço de Deus, ao serviço dos irmãos, se santificaram a cada dia dessa forma. Hoje o Evangelho, a primeira leitura nos convida a isso, a colocar-nos a serviço no reino de Deus, naquilo que nós podemos fazer. Não tenha medo, porque o medo também atrapalha. Ai, padre, eu tenho medo de falar, eu tenho medo de fazer uma leitura, eu tenho medo de pregar a palavra, eu tenho medo de ser catequista, eu tenho medo de trabalhar na pastoral, no movimento, eu tenho medo de estar à frente. Eu também tenho. Eu também tenho, mas nós não podemos parar no nosso medo, de forma alguma. Medo nós sempre teremos. Agora a graça de Deus é que nos sustenta. Nós temos que ir e fazer aquilo que Deus nos manda. Aí está a nossa alegria, aí está a nossa superação. Deus vai nos dar força, nós vamos superar, nós vamos fazer a vontade não nossa, mas a vontade dEle. E a vontade dEle é o quê? Que nós trabalhemos no reino. Onde você estiver, meu irmão, minha irmã, aqui os peregrinos, no Santuário do Pai das Misericórdias, na Canção Nova, você também que nos acompanha agora neste momento, na sua comunidade, na sua paróquia, na sua igreja, seja no campo, seja na cidade, o que você pode fazer a mais no reino de Deus? Faça, não tenha medo, se coloque à disposição, coloque os dons que Deus te deu, coloque a vida, porque nós recebemos tudo dEle. Tudo que nós somos e temos, nós recebemos de Deus. Então nós vamos devolver aquilo que é dEle, não é nosso. Nós somos administradores do reino de Deus. Nós estamos aqui para administrar a nossa vida, administrar os nossos bens, os bens espirituais, para levar outros para o céu, para o reino, para levar a salvação, para levar a palavra de Deus, colocar a nossa vida. E depois lá no final da vida, quando estivermos bem velhinhos, a gente poder olhar para trás e dizer, poxa vida, valeu a pena arriscar em Deus, valeu a pena colocar os dons a serviço, valeu a pena viver intensamente a vida que Deus tinha e não ficar escondido, não ter ficado escondido. Meu irmão, minha irmã, hoje a palavra nos exorta. Você que abandonou a igreja, você que abandonou talvez o seu ministério, talvez de canto, ministério de música, ministério de pregação, talvez de ajudar os pobres, né, pastoral, os vicentinos, talvez de ir visitar os doentes, ministério extraordinário da comunhão. Talvez você afastou, falou, não, eles não precisam de mim, já tem muita gente lá. Não, meu irmão, minha irmã, volta. Talvez você diga, já estou velhinho, já estou cansado. Volta, Deus está nos convocando hoje. Volta para o meu serviço, volta para a minha igreja. Eu preciso de você. Tem até uma música, né? Deus precisa de mim, né? Ele precisa, Ele quis precisar de mim e quis precisar de você para a messe, para trabalhar. Coloque a mão no seu coração. Feche um pouquinho os seus olhos. E vai pedindo esta coragem hoje, meu irmão, minha irmã. Vai pedindo, Senhor, dai-me o teu Espírito Santo. Tira, Senhor, do meu coração todo o medo de te servir. Tira do meu coração, Senhor, todo o medo de me colocar à disposição. Dai-me um espírito de disponibilidade. Assim como o Senhor Jesus Cristo se colocou à disposição do Pai, eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Diga isso também, meu irmão, minha irmã.
Eu estou neste mundo para fazer a tua vontade, ó Pai. E eu quero fazer a tua vontade, porque na tua vontade, ó Pai, está a minha alegria, está a minha realização, está a minha vida. Eu coloco, Senhor, os dons que eu recebi à disposição, Senhor. Eu quero trabalhar, eu quero fazer algo, eu quero mover. O Espírito Santo é dinâmico, o Espírito Santo me suscita. O Espírito Santo me deixa ali, com o coração na mão, diante de tantas coisas que são precisas fazer na igreja. A messe é grande, os operários são poucos. Senhor, eu já tenho dado muitas desculpas para não servir a messe. Mas hoje, Senhor, diante desta palavra, desse convite, não é uma pessoa que me chama, é o próprio Deus que me chama. Senhor, que eu saia do meu comodismo, da minha zona de conforto, e possa ir, Senhor, como Paulo, como Tito, como Timóteo, como tantos outros, como Maria, São José, que eu possa, Senhor, colocar-me em tuas mãos, e que a tua vontade se realize na minha vida, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.